disse que vocês não ouviram há pouquinho. Quero saber de tudo. Como é que foi a vossa semana? Como é que estão a passar? O que é que se passa por aí pelas vossas casas? Veio este calorzão que a gente nem pode respirar. Quero saber se estão felizes ou são daqueles que reclamam, ora porque está frio demais, ora porque está calor demais, ora porque ninguém se entende. Quero saber se já foram à praia, se já foram à piscina. Quero saber se estão a aproveitar para fazer piqueniques, comer na rua, andar a bater perna, peles à mostra. Quero saber de tudo e mais alguma coisa porque eu sou pessoa feliz. Eu e a Constança estamos sozinhas hoje. O Marco está preso na ponte 25 de Abril, portanto não conseguiu chegar a tempo do nosso episódio. Entretanto ele vai chegar, assim espero, que ele não passe uma hora aqui longe de nós. Não temos, quer dizer, temos uma live no Instagram, meia rústica, uma livezinha, porque eu deixei o meu telemóvelzinho aqui de lado, uma livezinha meia rústica no Instagram da Lounge by Susana Dias Ramos, mas não temos Facebook hoje porque a Constança sozinha não consegue pilotar os botanitos todos que tem para pilotar e hoje a gente vai dar o melhor. Se ficarem dúvidas, se ficarem questões, a gente repesca este tema, que eu tenho a certeza que vai dar água pela barba e vai buscá-lo outra vez no próximo episódio, que não será na próxima semana, porque na próxima semana não haverá Sem Tabus. Oh, porquê, Susana? Porque é São João, minhas boas amigas e amigos. E o que é que eu faço no São João? Eu vou para a Ramboia, eu vou para a festa, eu vou me divertir muito e a festa sanjoanina começa às 5 da tarde. Portanto, eu não conseguia vir fazer o Sem Tabus e estar presente na festa sanjoanina, que eu faço muita questão de ir. Eu vou passar o São João entre amigos, que é uma festa que eu aprecio bastante. Sou do Norte, já reclamei lá porque eu sou do Norte, nunca ninguém me convidou para o Santo António, nem para ser madrinha de uma marcha, nem nada dessas coisas. Ouvistes Campolide? Ah, porque a Susana tens preferências, porque é Campolide? Porque era a terra do meu pai. Por isso, se eventualmente me quiseres convidar para ser madrinha de uma outra marcha Campolide, eu estou aqui disponível. Tu gostas de Constança, mais ofertada do que eu estou? Já pago para ser madrinha, se for preciso. Mas pronto, nunca ninguém me convidou. Eles é que se não a quiserem, Susana. Nunca comi uma sardinha no Santo António, Constança. Nunca fui bater uma perna nos Santos Populares de Lisboa. Nunca vi aquela passeata ali na avenida. Mas o que é que se está a passar aqui? Eu tenho meu coração esmilinguido de tristeza. Olhem, hoje vamos falar sobre um tema complexo, complicado, que muitas pessoas diriam que era melhor eu estar caladinha, nomeadamente a minha assistente Diana, que se ela pudesse punha-me um mute, exatamente como a Constança me pôs aqui no início do nosso episódio de hoje. Mas eu acho mesmo muito importante trazer para cima da mesa uma distinção que eu acho que está perdida nos dicionários da vida e do cotidiano, que é mesmo preciso ter em consideração. Homens não são meninos, meninos não são homens. Digam-me aí, por favor, partilhem connosco, o nosso chat está ativo, não há enquete porque não se pode fazer tudo ao mesmo. Se aparecer uma enquete, vocês já sabem que o Marco chegou. Não há enquete, mas há dúvidas, há questões, vocês podem participar, enviar as nossas mensagens. A Constância, entretanto, vai pôr aqui o painelzinho, assim que ela puder e tiver tranquilidade de espírito para botar aqui as coisas, ela põe. Partilhem aí connosco se eventualmente vocês são homens ou meninos, se vocês têm um homem ou um menino, ou se vocês estão a criar os vossos filhos para serem homens ou meninos. Eu recebo muitas partilhas, muitos comentários de homens coitadinhos que já não sabem como é que se há de comportar nos dias de hoje. Sentem que as mulheres estão diferentes, sentem que as mulheres já são difíceis de agradar, sentem que as mulheres também já não sabem o que é que procuram. Esta coisa do empoderamento feminino trouxe muitos problemas, o machismo já ficou perdido pelas horas da amargura, as mulheres estão agrestes, agressivas, azedas, não dizem coisa com coisa, não sabem o que querem, dizem sim quando querem dizer não, dizem não quando querem dizer sim. As mulheres estão demasiado emancipadas, não precisam dos homens para nada. A gente já não sabe se abre a porta do carro, se fecha a porta do carro, se deixa passar à frente, se paga o jantar, se faz alguma coisa. O problema, meus grandes amigos, escute, homens, o problema nunca será das mulheres. O problema será da informação que foi dada às mulheres. Porque realmente eu compreendo que seja difícil para os homens hoje em dia entenderem o que é que a mulher quer, o que é que a mulher deseja, qual é o posicionamento da mulher, porque as mulheres estão tão diferentes umas das outras que nós temos algumas dificuldades em enquadrar estes conceitos. Eu mesma, Susana, defendo que o conceito da energia feminina deve ser um conceito que nós devemos manter. A mulher é uma cuidadora nata, uma cuidadora por natureza. Ela sabe cuidar de um lar, de uma família, das outras pessoas de uma forma muito
mais harmoniosa do que um homem. De uma forma estrutural, de uma forma cultural, está incutido. Nós não avançamos tão rápido quanto a humanidade avança. As coisas que nós queremos aqui nas nossas memórias celulares, elas andam muito mais lentificadas do que aquilo que a sociedade avança, ou do que aquilo que a sociedade preconiza. A verdade é que nós, mulheres, em algum momento tivemos que aprender a defender-nos de determinadas situações. E de quem é a culpa? Senhores, a culpa é vossa. A culpa é dos homens. Os homens não souberam cuidar das mulheres, não souberam respeitar as mulheres, não souberam cuidar das mulheres, não souberam dar às mulheres a tranquilidade necessária para elas acharem que estariam num lugar seguro. As mulheres não foram protegidas como elas têm que ser, nem é como elas deveriam ser ou merecem ser, é como elas tinham que ser protegidas. A mulher é o habitáculo da criação, é onde tudo começa. A mulher é a criadora por excelência. Só as mulheres é que podem fazer evoluir o estado populacional do mundo. Mas o homem achou que tinha algum tipo de poder sobre isto. Tinha poder sobre a mulher, tinha poder sobre a pessoa que estava ali, tinha poder financeiro, poder de vida, poder de opinião. A mulher era única e exclusivamente um bibelô que o homem dispunha e utilizava a seu belo prazer. Ah, Susana, mas as coisas mudaram. Mudaram, meus bons amigos, pois mudaram. Mudaram tanto que vocês agora nem sabem a que papéis andam. Mudaram tanto porque as mulheres sentiram necessidade de mudar para se poderem proteger face a determinadas situações e para poderem concretizar a sua própria vida. E de repente, quando nós conseguimos chegar a um patamar em que as mulheres evoluíram de tal forma que não precisam de um homem, querem um homem e por isso é que o tenham, mas não precisam dele para sobreviver, o homem não faz falta para absolutamente nada, assim como a mulher não faz falta na vida de um homem, para absolutamente nada, vêm gritar aos 7 ventos que esta coisa do empoderamento feminino, um comboio descarrilado, porque a mulher quer igualdade, A mulher precisou de pedir igualdade porque não lhe foi dada a equidade a determinada altura. Se os homens tivessem dado um passo atrás e tivessem pensado a determinada altura, esta pessoa que eu tenho aqui, eu tenho que cuidar, eu tenho que preservar na vida, eu tenho que respeitar, eu tenho que fazer dela o meu pontificado de perfeição. E eu tenho que a cuidar por forma a que ela não queira ir a lado nenhum, não queira fazer mais nada a não ser isso. Eu tenho que a fazer feliz, eu tenho que fazer com que ela esteja satisfeita e completa. Mas o homem fez com que a mulher estivesse satisfeita e completa? O homem explicou à mulher que ela teria equidade neste mundo? Nem que não, meus bons amigos. O homem, aquilo que fez foi abafar a mulher numa redoma tal que ela teve necessidade de se emancipar. Ela teve necessidade de lutar pelos direitos da forma que lutou até ser igual a um homem. Ela teve necessidade de pedir essa igualdade porque a equidade não lhe foi dada. E o que é equidade? É nós sabermos que somos diferentes, aceitarmos que somos diferentes, respeitarmos-nos das diferenças e adaptarmos a vida às diferenças que nós temos. Claro que aqui fica uma incógnita muito grande onde é que começa o desenraizar destas ideias machistas da cabeça dos homens e onde é que começa o facto das mulheres se emanciparem de tal forma que acham que são seres superiores aos homens. E isto só acontece porque o tempo evoluiu e a sociedade evoluiu de uma forma em que a mulher teve que se defender, teve que se proteger, a mulher teve que desejar e querer coisas que não teria que querer e necessitar e desejar se eventualmente os homens tivessem sabido fazer as coisas como elas deveriam ser feitas, deixando a mulher no lugar que lhe competia, com o respeito que lhe competia, com o cuidado que lhe competia. E nem vale a pena virem fazer um blá blá de uns violinos, porque às vezes eu ouço muitas vezes agora, o que a mulher queria era que o homem agora pagasse tudo, que lhe abrisse a porta do carro e que lhe pagasse jantares e que fizesse não sei o quê, que tratasse o quê, como uma princesa. As mulheres podem escolher ter do seu lado homens ou meninos. Homens que fazem delas felizes, meninos que fazem delas resistentes e fortes. E eu sei que eu hoje publiquei esta frase no Instagram e choveram mensagens, como é óbvio, na minha caixinha de mensagens. Eu deixei metade por ler porque já me estavais a enervar, homens essencialmente, já me estavais a enervar, mulheres também que me mandaram mensagem a dizer que nós mulheres somos resistentes. Já Marco! Yay! Marco! Bem-vindo! Eu tenho uma coisa muito importante a dizer sobre este tema que assisti ainda há pouco. Sabes porquê que eu me atrasei? Não. Eu não percebi bem ao certo o que é que aconteceu, mas estava tudo parado na ponte. E o que é que acontece quando eu passo pela situação que estava a atrasar o que estava na ponte? Estavam dois homens à porrada. Que é uma coisa de macho.
Mas pronto, foi só. Que é uma coisa, tu estás-me a dizer que 2 meninos, não no são meio homens, da estrada, aprovada. 2 meninos, não tinham mais nada para fazer. O que é que eles iam fazer às 3 da tarde de uma segunda-feira, Marco? Trabalhar? É isso? Porquê que eles não tinham mais nada para fazer e decidiram andar à porradinha? Que ele deve ter havido ali um beijinho, não sei, porque os carros não estavam assim tão danificados. Mas pronto, estavam a lixar a vida de todas as pessoas. Para Coisas de homem, não é? É. Para que é isso? Olha, Marco, estamos muito contentes com o teu regresso, com a tua volta. E hoje vim mais cedinho, vim de carro, meu amigo Marco, a pensar que tudo era tranquilidade e afinal vai e é você que vem do stress. Eu não tenho stress, eu estou tranquilo, estou calma, estou na paz. Pronto, já teremos enquete? Já teremos enquete. Temos aqui enquetes em cima. Já tínhamos antes, porque a Constança fez aqui um ótimo trabalho. Constância é maravilhosa. E então, na pergunta, perdeu-se a energia masculina? 72% das pessoas que responderam diz que sim, que de facto perdeu-se energia masculina. Mas é engraçado isto, não é? Porque ao mesmo tempo que esta sociedade reclama, portanto, a questão... Estavas a falar disso agora, não é? Reclama a questão do empoderamento feminino, que está tudo certo, não é? Sim. Às tantas parece que o universo equilibra aqui as coisas e vai tirar um bocadinho dessa energia ao homem e mete na mulher, não é? A mulher que é isso que está a precisou. acontecer? A mulher, a determinada altura, precisou de ir buscar aquilo que nós chamamos de energia masculina, a energia provedora, porque o homem, muitos dos homens se revelaram os verdadeiros meninos e a mulher precisou de prover o sustento da casa e precisou de prover determinadas coisas que os homens não quiseram prover. E com esta baralhada de informação e com estas coisas todas que se vieram a acumular, nasce uma... Eu queria ter cuidado nas palavras, mas é porque a minha vontade é dizer coisas muito feias. Com esta lacuna que de repente existe, dos homens não saberem como se posicionar face a este empoderamento feminino e sobre a nova faceta da mulher na sociedade, nasce uma nova gama de criaturas que são youtubers da vida, que são tão pobres de espírito, que a única coisa que têm é dinheiro. Criaturas que se apresentam a achar que são muito machos, que são muito homens, porque dominam a mulher. São providenciadores de excelência e de riqueza para a mulher, mas fazem dela aquilo que querem e acham que têm o direito de controlar o que ela pensa, o que ela veste, onde ela vai, o que ela come, o que ela faz, quando as coisas não são assim. Mas quando nós voamos aos extremos e baralhamos as energias masculina e feminina fora dos sítios, existem espaços onde estas criaturas podem nascer. São monstros. São monstros, e eu podia dizer isto de outra forma, mas um homem que aproveita o seu espaço mediático, e digo não é um homem, é vários homens que aproveitam o seu espaço mediático para passar uma informação de que as mulheres não servem para mais nada do que bibelô e artigo decorativo, é monstruoso. A monstruosidade desta informação é doentia e é perigosa, porque estamos a ver nascer numa sociedade em que eu também tenho um filho com 8 anos, que de hoje para amanhã tem acesso às redes sociais e às internets desta vida, e vai beber desta informação, como parecendo que estes rapazolas é que são o domínio absoluto do futuro. Eles têm dinheiro, Porsche, Ferraris, aviões, barcos, merdas que não significam para absolutamente nada. Têm uma coleção de mulheres bonitas, têm filhos bonitos, têm todas essas coisas e não dignificam em momento nenhum aquilo que é a representatividade da mulher. Deixem-me dar-vos 2 exemplos que eu tenho aqui na minha mente de homens, que são verdadeiramente homens, que nunca perderam, isto nas figuras de internet famosas, não é? Famosinhos de alguma forma, que nunca perderam a sua identidade masculina no seu máximo, mas que sabem dignificar uma mulher, fazê-la crescer e entregá-la ao mundo pela equidade que lhe é dedicada. Primeiro exemplo, e porque ele é o melhor do mundo, minhas senhoras e meus senhores, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues. O Cristiano em momento nenhum perde a sua energia masculina, perde o seu empoderamento, perde o seu domínio, perde a sua masculinidade em empoderar a mulher que se encontra do seu lado. A Georgina é uma mulher independente, que faz as suas coisas, que tem a sua vida, é mãe, é amante, é namorada, é presença, é companheira, mas é também a Georgina como marca pessoal, como empreendedora, como tudo e mais alguma coisa. E depois eu vejo as invejosas cheias de dor de cotovelo e dizem: sim, Susana, mas a Georgina
eu sou a Georgina porque tem um Cristiano Ronaldo. Pois claro, isso é que é a energia provedora. Ela pôde crescer porque o homem que está do lado dela a pôde ajudar a crescer. E ele pode com o dinheiro, pois muito bem, mas o dinheiro não é tudo. Pode com o dinheiro, mas ele poderia não apoiar. Ele poderia ser um homem que é multimilionário e que única e exclusivamente mantinha a sua mulher ali do lado em casa, como o outro youtuber que me está a passar pela cabeça, mas eu não lhe vou dar esse empoderamento de falar dele aqui. Poderia deixá-la só de artigo decorativo em casa, obrigá-la a fazer determinadas coisas ou obrigá-la a cumprir um determinado estatuto e não permitir que ela crescesse de determinada forma, mas não é o que acontece. O sugar daddy mais famoso da internet, Gianluca Vacchi, que se tu encontrares aí, Constança, vale a pena pôr aqui uma fotografia dele. Como é que se chama? Gianluca Vacchi. Com 2 Cs, Y, CHY, acho que é Gianluca. Se puser Gianluca, G-I-A-N, Gianluca Vacchi, ele aparece logo. É o sugar daddy por excelência da internet. É um homem estupidamente rico, aqui está ele, como vocês podem ver. É um homem estupidamente rico, é dono de consórcios por aí, é o Mr. Wonderful por excelência. Quando estamos a falar estupidamente rico, é estupidamente rico mesmo. Faz o Cristiano Ronaldo parecer uma brincadeirinha de criança, que tem 2 pataquinhos e pronto. Estupidamente rico, é considerado o sugar daddy da internet porque ele tem uma mulher, ele é casado com a Sharon e a Sharon tem 20 e poucos anos, ou quando eles começaram a namorar ela tinha 20 e poucos anos. E este homem é um homem que providenciou a esta miúda determinadas coisas, mas ela tem marcas de roupa, ela tem marca de maquilhagem, ela é modelo internacional, eles têm uma filha em comum e a Sharon acaba por ser uma individualidade à parte de Gianluca Vacchi, que nunca se sentiu ameaçado por esta mulher, mas que nunca também teve nenhum comportamento desrespeituoso, nem nenhum comportamento que pusesse em causa o matrimónio dele e a responsabilidade amorosa e emocional que ele tem por esta mulher. Senhores, tomem este exemplo, estes 2 exemplos que vos dou, vou-me lembrar de outros ao longo deste episódio de certeza absoluta, mas estes exemplos são absolutamente extraordinários em contrapartida com os meninos que nós vemos. Os meninos que passam tempo a exibir o iate, o aviãozinho particular que eles arrendaram, o presuntinho que eles vão comer para copiar alguma coisa que viram, nomeadamente a Georgina no Soy Georgina da Netflix, e que vão dizer que as mulheres não podem sair sozinhas, não podem fazer determinadas coisas, não podem ser independentes, não podem ter um trabalho. Eu não tenho já paciência para isto, mas a verdade é que isto acontece porque esta lacuna existe na informação e no comportamento. As mulheres necessitaram de dar este grito de Ipiranga, necessitaram de sair das bainhas dos homens porque estavam circunscritas a uma determinada situação que não conseguiam ter evolução. Quando o casamento não era feliz, quando elas não conseguiam, quando elas não podiam ser quem eram, não conseguiam manter-se feliz num relacionamento, que o homem tinha outras mulheres, que o homem muitas vezes era agressivo com ela ou agreste, eram vítimas de violência, todas estas coisas aconteciam e elas eram obrigadas a ficar neste casamento porque não oferiam qualquer tipo de dinheiro e viam-se numa situação muito delicada em que a única forma, eu falo isto há muito tempo atrás, muitos anos atrás, em que a única forma da mulher sair neste tipo de relacionamentos era o quê? Ou arranjar outra relação e fugir, sair e muitas vezes deixar os filhos para trás, ou acabar por cair em vidas de prostituição completamente más, ridículas, dolorosas para a situação, porque a mulher não tinham artes, as mulheres não trabalhavam, não havia uma arte que as sustentasse e muitas vezes até trabalharam, mas deixavam os seus trabalhos para acudir à casa e para ficarem única e exclusivamente como mães num relacionamento. Se os homens soubessem fazer as coisas em condições, ou se tivessem sabido respeitar as mulheres, cuidá-las, ainda que fosse, não querem mais manter este relacionamento, saem deste relacionamento, no entanto ficam seguras, nomeadamente Cristiano Ronaldo. Já ouvimos passar por outras relações e não vimos as mulheres a saírem destas relações e bilinguidas, desgraçadas, sem futuro, pobres. Nunca vimos essas coisas acontecerem. E estas mulheres que precisavam de sair destas relações aperceberam-se outras mulheres nesta aprendizagem que precisavam de ter uma arte, precisavam de ter um ofício, precisavam de oferir o seu próprio rendimento, precisavam de ter dinheiro que as sustentasse para não ficarem dependentes de nenhum homem, precisavam de se preparar emocionalmente para aquilo que eram os homens que as traíam, que as desrespeitavam, que achavam que podiam fazer tudo e mais alguma coisa, mentes machistas e antigas. E é aqui que há uma diferença muito linear entre os homens e os meninos. Homens são cavalheiros. E o cavalheirismo é uma cena que está em desuso, para muita tristeza minha. Já não se encontram cavalheiros quase. Há poucos
Poucos são os homens que sabem tratar ou cuidar uma mulher como ela realmente deve ser tratada ou cuidada. Não é como ela merece, é como ela tem que ser. As mulheres são rainhas, são princesas e elas deveriam ser tratadas como tal. A mulher deve ser cuidada. A mulher deve muitas vezes ser... Para ela poder providenciar todos os carinhos e todos os cuidados que só uma mulher sabe dar, o homem tinha que ser suporte, tinha que ser sustentabilidade a esta emoção. Há uma expressão que se usa muito que é o happy wife, happy life, que mulher feliz, vida feliz, que os homens parecem ter-se esquecido. Os homens acham que as mulheres têm uma data de obrigações, as mulheres colocaram-se numa situação em que de repente as suas obrigações triplicaram, porque alguém de cuidarem da casa, cuidarem dos filhos, muitas vezes cuidarem dos maridos porque eles não sabem cuidar-se sozinhos, ainda têm que cuidar da vida e do profissional fora. Temos uma geração de mulheres cansadas, as mulheres da minha idade, porque as mais novas estão nem aí já. Mulheres cansadas, mulheres desgastadas, mulheres tristes, mulheres que se esqueceram de viver para si mesmas e que passam a viver de uma forma corrida, em que cumprem uma data de caixinhas ao longo do dia porque têm que cumprir e de repente não sobra mais nada para elas. Eu recebo muitas vezes em consulta mulheres que esquecem da sua existência, esquecem da sua vaidade, esquecem das coisas que têm que fazer, até no gasto de dinheiro da casa. Compram boas camisas para os maridos porque os maridos têm que andar arranjados, compram boas roupas para os filhos porque os filhos têm que andar arranjados, e no momento em que se lhe pergunta: e tu compraste o vestido que tu querias? Não, porque era preciso comprar vestidos para os meninos. Quantas mulheres aparecem na minha consulta que vão a um casamento, a um batizado, a uma festa de família e de repente gastam um bom dinheiro nos vestidos para as crianças e nas roupinhas para as crianças ou no fato para o marido levar, e elas compram uma qualquer porcaria numa loja barata sem darem grande valor porque querem que os meninos estejam arranjados, os meninos estejam bonitos, tenham bons sapatos, tenham boa roupa. E eu não posso acreditar que os homens se deixaram cair nesta burrice, nesta jumentice que é descuidar as mulheres ao ponto delas terem que cumprir todos os requisitos até eles serem completamente desnecessários. Algumas mulheres passam por situações verdadeiramente desgastantes e verdadeiramente... São situações em que as mulheres não sabem como sair e de repente criam ideias e criam pensamentos e desejos na sua vida que as fazem cair nestes meninos, que as fazem cair nestes homens, que a única coisa que vão fazer é abafá-las, tirar-lhes a voz, tirar-lhes vida, tirar-lhes conhecimento da realidade e dominá-las de uma tal forma, porque esta lacuna existe. Existe a lacuna dos homens que hoje em dia me dizem: ai Susana, mas eu já não sei como é que é de tratar uma mulher. Gente, como é que há de tratar uma mulher? Não é? Nós vivemos numa sociedade também em que há homens que eu pagar o jantar era só o que faltava, ela não trabalha, vamos pagar a meias. E depois abrem a porta para que venham alguns dizer: não, uma mulher tem que ser cuidada como uma rainha, eu pago isto, eu pago aquilo, eu pago o outro, eu pago tudo, ela não precisa trabalhar, fica só em casa a cuidar de mim, não precisa de ter amigas, não precisa de sair, só precisa de ir ao cabeleireiro para estar sempre bonita. E de repente temos cada coisa num lado do fio. Os riscos inerentes a isto são enormes. Se é justo ou se é aceitável também estes meninos terem estes pensamentos merdosos em que podem achar que podem dominar a mulher e que têm umas mulheres bonitas atrás das outras porque estas senhoras se prestam a este papel, porque também elas podem fazê-lo. Nós estamos numa sociedade livre em que nós podemos dizer ou fazer as coisas que nos apetecerem. Nós não temos que pensar todos pela mesma cabeça, nós não temos que ler todos pela mesma cartilha, nós não temos que ser todos iguais. Nós precisamos de respeitar as diferenças, mas deixem-me dar-vos o alerta. Vocês procuram aquilo que querem, procurem aquilo que desejam, procurem ser a pessoa que vocês acham que é importante ser. Há muita mensagem, há aqui muita mensagem e falamos aqui de narcisismo, nós já fizemos um episódio sobre isso. No entanto... Eu tenho uma coisinha para falar consigo no final deste programa acerca do narcisismo, sabe? Tenho uma ideia. Ótimo. Gosto de ideias novas. E a Cláudia pergunta: olá Susana, quando nos faz um sem tabus sobre narcisismo? Já fizemos no passado, mas podemos revisitar esse tema. Claro. Preciso muito de informações sobre isso. Obrigado e um beijinho. E depois alguém diz... portanto, equidade é a palavra certa, não é igualdade, porque não somos nem nunca seremos iguais. Desculpa, havia aqui alguém a responder a isso. Havia alguém a dizer simplesmente porque é que não o deixas ou assim, não é? Mas essa questão de o homem achar que pode dominar uma mulher, ou vice-versa, porque sim. Eu acho que estamos aqui a falar, o tema hoje é meninos versus homens, mas eu acho que também podia ser meninas versus mulheres. E podia, aquilo que estás a dizer para os homens hoje em dia também é muito válido para as mulheres, não é? Sim.
Quando o assunto é narcisismo, especialmente. Os narcisistas estão de todos os géneros, não interessa se são homens ou são mulheres. Às mãos do narcisista, as pessoas que falam, a Cláudia, é Cláudia que se chamava a menina que nos pediu o episódio sobre narcisistas. Sim. A Cláudia, ao pedir-nos o narcisista, as pessoas têm muito esta ideia do narcisista só como sendo um namorado. Existem narcisistas que podem ser pai, mãe, irmão, irmã, padrasto, madrasta, marido, esposa. Não interessa o género e não interessa qual é o grau de relacionamento que a pessoa tem connosco. E o porquê que não o deixas é a pergunta típica de alguém que nunca teve uma relação com um narcisista. A pimenta no cu dos outros é refresco. É, olha, Zé António, porquê é que tu não largas o álcool? Olha, Zé António, porquê é que tu não largas a droga? Como se fosse fácil. Como se fosse fácil nós largarmos uma adição, e é assim que se comporta no nosso organismo uma relação com um narcisista. É uma adição, as mesmas hormonas que são explotadas na relação com o narcisista são as mesmíssimas que aparecem em adições graves, e vocês não imaginam o tamanho do imprint para toda a vida que fica uma pessoa que tem um narcisista. Quem passa pelas mãos do narcisista é uma pessoa que teve um narcisista. Nunca mais vai ser igual. Nunca mais a pessoa vai ser igual depois dessa relação. Nunca mais vais ter a mesma inocência do amor, nunca mais vai sentir as coisas da mesma maneira. A pessoa precisa de ajuda para se libertar e continuar a vida depois desta situação. Não é fácil. Não é fácil. E eu sei que as pessoas às vezes acham, e só existe, este é o único motivo pelo qual a violência doméstica é crime público. As pessoas pensam, porque eu ouço muitas vezes e nem vou cair nisso outra vez, porque isso é já arranjar-me um sarilho, porque é que a violação não é crime público. Eu não concordo que a violação seja crime público, porque acho que acho que obrigar a pessoa a denunciar e a correr uma denúncia sem a participação da vítima é uma coisa muito complicada. Mas a violência doméstica é crime público porque as vítimas não têm muitas vezes noção do que estão a viver, não têm o seu cognitivo o suficientemente apurado para se defenderem destas situações, e isso é que é um crime público. Só fazer aqui, para não caírem já em cima de mim a dizerem que eu disse que achava que a violação não deveria ser crime público, vocês compreendem que ser crime público ou não muda a moldura penal? Vocês compreendem que a violência doméstica é um crime público e os agressores continuam aí soltos, livres, leves e soltos? Não há um enquadramento. Houve há 2 semanas, acho eu, os juízes do Tribunal Federal Europeu mandaram uma normativa aqui para Portugal a sugerir que os nossos juízes fizessem uma formação acerca da violência doméstica, porque aqui em Portugal não se cumpre as molduras penais. Que vergonha! Completamente. Quão mal... na minha opinião, isso não ia resolver nada, porque é uma questão cultural e não de formação, não é? Que vergonha! Como é que é possível os senhores juízes lá do Tribunal Europeu olharem e pensarem, olha aqui, estes aqui de Portugal, coitaditos, não cumprem? Ou então o povo anda a bater uns nos outros e depois vão à bica e ninguém é preso, ninguém tem... Verdade! Que vergonha! Quão mal é que tem que estar a ser aplicada a lei contra os crimes de violência doméstica para que pessoas do exterior olhem e pensem, olha ali, em Portugal, se calhar eles andam a dormir, se calhar eles não cumprem a lei. E eu não consigo perceber, quando há casos de violência doméstica, quando há casos de abusos sexuais, especialmente se são casos de abuso sexual infantil, eu não consigo perceber como é que o seu juiz ou juíza não acorda de manhã e pensa, hoje vai ser um dia bom. Não é? Para carregar nas penas todas que teve que fazer economia porque não havia provas suficientes ou porque havia presunção de inocência, aquelas coisas bonitas que a gente ouve. Como é que não carregam forte e feio nas penas para as pessoas aprenderem a abrir a pestana e pensarem 2 vezes antes de fazerem as coisas? Mas isto é outro assunto. Violência crime público não altera a moldura penal. A única coisa que faz é que não tem que ser a própria vítima a apresentar queixa. Pode ser outra pessoa qualquer a apresentar queixa e o Ministério Público corre a investigação sem a queixa da vítima. Isso é que é crime público. Vamos lá, ver o que é que o povo mais coisas que a malta está aqui a dizer. Portanto, sou mãe, problema ao longo do tempo, está aqui o Pedro Silva, o problema ao longo do tempo e que ainda continua é as pessoas não saberem amar alguém de que se gosta. Amar não é prender, é libertar e respeitar. Quem disse? Não é? Mas eu estava aqui a pensar... O problema do amor é esse. Quem é que nos ensina a amar? O que é o amor? Pois.
Porque as pessoas acham que o amor eu digo isto muito nas minhas masterclasses, relembrar que é já no próximo sábado, faltam 5 dias, a última masterclass, a última sem segredos, é agora, dia 21, no sábado, em Braga. Quem se deixou dormir, corra lá na Ticketline a comprar bilhete, porque os bilhetes vão, olha, e depois acabou, se acabou. Em 2026 a gente logo vai descobrir o que é que vai fazer, mas sem segredos não vai haver mais. O problema do amor, e é isso que eu digo muitas vezes lá, a gente vai à escola aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer contas, aprender onde é que estão os rios e os mares e os oceanos e o cacete a 4, aprender a falar línguas estrangeiras. A gente vai à escola aprender tudo. Em algum momento nos ensinam, olha, meu filho, minha filha, o amor é para ser sentido de determinada forma. As pessoas acham que é inato. As pessoas acham que o amor não precisa de cuidado, não precisa de treino, não precisa de ensino, não precisa de aprendizagem, não precisa de nada. A gente nasceu a saber amar, é uma coisa que nós sentimos todos muito bem, aprendemos todos a respeitar-nos uns aos outros, aprendemos o que é paixão, sabemos fazer amor naturalmente. Ninguém põe em causa que nós não nascemos ensinados, muito menos quando o assunto é amor. Nós somos macacos de imitação, nós aprendemos a amar consoante os nossos pais se amam, os nossos avós se amam, os nossos irmãos se amam. Nós aprendemos a amar consoante nós vemos os outros amar. Então nós temos uma informação muitas vezes dentro de casa que não é informação correta, temos outra informação na rua, nas novelas, filmes e afins que então é mesmo incorreta, temos outra informação que são os filmes duvidosos, que ninguém duvida que são duvidosos, que é pior ainda a informação, e de repente onde é que nós bebemos esta informação e onde é que nós paramos para aprender as coisas em condições? Não paramos, não aprendemos. Quem é que disse que amor era isso? Amor é foquear-te sem saber. Está aqui o Rui Moreira a dizer justamente isso. Acho que a melhor forma de educar filhos a tornarem-se bons homens e cavalheiros é tendo pais que se comportam como tal. Nada melhor do que ter um exemplo diário em casa de homem que devemos ser. Então isto acaba por ser quase um loop, um mau loop que estamos a viver hoje em dia nesta sociedade, né? Em que os próprios pais são narcisistas, não tratam bem as mães e as mulheres, não é? Sim. E que dão lugar a homens maus. No entanto, também devo dizer que antigamente havia muito cavalheirismo. Havia. Isso perdeu-se? Isso deu lugar à violência doméstica? Como é que tu vês essa questão? Não deu lugar assim de uma forma tão direta, mas perdeu-se o cavalheirismo sim, porque nesta busca que as mulheres tiveram obrigatoriamente que fazer pela igualdade, porque não houve equidade, as mulheres começaram a achar que era necessário largar determinadas coisas ou não aceitar determinados comportamentos porque não interpretavam bem o que era isto do cavalheirismo. A verdade é que as mulheres nesta defesa às vezes foram tão longe e deixaram ficar a sua postura tão demarcada de uma forma tão agreste que os homens deixaram de poder ser cavalheiros, incorrendo no risco de não ser apreciado. No entanto, todavia, porém, contudo, o que é isso de ser cavalheiro? O que é isso do cavalheirismo? O que é isso da gentileza? Porque eu custa-me muito a crer que uma mulher não aceite um ato cavalheiro. Eu custa-me muito a crer que a mulher não identifica um homem cavalheiro educado. Eu custa-me muito a crer que nesta evolução da sociedade se tenha perdido a capacidade de entender a gentileza como uma forma única e exclusivamente de gentileza. O que acontece é que muitos homens, utilizando a capa da gentileza ou a capa do cavalheirismo, têm atitudes que não são gentis nem cavalheiras, são só abusadoras. E esse é que é o problema, é confundir o que é ser cavalheiro, o que é ser gentil e o que é ser esticado e abusador. Esse é que é o problema. E eu não considero que o cavalheirismo se tenha perdido. Eu considero é que os homens não se preocupam em ser cavalheiros, ou não estou com paciência para ser cavalheiros, porque dá-me trabalho, porque cansa, e as mulheres também já não exigem assim tanto, e neste ramo-ramo, nesta bolinha de neve, nem uns querem, nem outros pedem, nem outros fazem, está tudo sostra. A sensação que eu tenho é que nós estamos a viver numa sociedade de gente preguiçosa, de gente sostra, de relações rápidas, que não se entregam às coisas, e nós estamos a caminhar para um momento em que nunca se falou tanto de saúde mental como agora. Saúde mental é a bandeira que anda aí, está na moda. Nunca se falou tanto e nunca tivemos tão mal. Nunca tivemos tão sozinhos, nunca houve uma taxa de divórcio tão alta, nunca tivemos tão tristes, nunca tivemos a passar por depressões da forma que estamos, nunca houve uma taxa de pessoas que tiram a própria vida tão alta como há agora. Nós estamos a caminhar para o abismo. Mas as pessoas acham que não. As pessoas acham que não, as pessoas acham que está ótimo, então até fazem terapia pela internet.
Não é? Tudo é terapêutico, tudo é terapia, não é? Vão ao ginásio, o ginásio é terapia. Vão ao cabeleireiro, o cabeleireiro é terapia. Vão comer o croissant, é cabeleireiro. Terapia é meu cu, a terapia é terapia. Só há terapia feita por psicoterapeuta, não há terapia mais lado nenhum. Mas as pessoas acham que o ChatGPT vai fazer terapia, as pessoas acham que fazer o Pilates é terapia, o Tai Chi, o Graças a 4 é tudo terapia, e de repente nesta coisa da autodescoberta, do desenvolvimento pessoal e mais não sei o que mais, ninguém se trata, tu nem podes dizer às pessoas que elas têm que se tratar, que já é um insulto. Tu se dizes a alguém que ela tem que se tratar, então meu Deus. E o que é que nós vemos? Vemos os coaches motivacionais da vida, estes life coaches, a dizerem estas verdades lá palicianas umas atrás das outras, e depois tu vais olhar para a vida deles e se calhar tu devias tomar o exemplo que tu dizias há pouquinho, Marco, que era, nós aprendemos com aquilo que vemos, não aprendemos com aquilo que nos fazemos. E eu quando sigo alguém, quando vejo alguém a partilhar determinada coisa, eu paro, olho e digo, olha, esta pessoa está a falar bem, está a dizer uma coisa que eu acho interessante, mas deixa cá ver o que é que ela faz na prática, como é que é a vida dela, como é que ela se comporta. Até me lembro assim de um casal, de repente, mas nem vou falar, que é para não arranjar sarilho nem problemas. As pessoas têm um determinado comportamento na vida e depois vendem uma outra completamente diferente. Se tivessem assim tão bem, não precisavam de fazer isto, nem precisavam ter esta discrepância de comportamento. E nós vemos as pessoas a evoluir num abismo, não é? A involuir, basicamente, num abismo que não cabe na cabeça de ninguém. Mas é fixe, não é? A pessoa diz umas verdades, umas em cima das outras, tem um determinado comportamento, dá umas graças, sim ou sim, em cima do palco, é só ridículo. Como se tu só tivesses uma resposta, sim ou sim. Eu fico maluca quando vejo uma apresentação qualquer e o maluco do coach que está lá em cima diz, e agora eu creio que nós queremos da nossa vida, mas não sei o que, não sei o que mais, é isto, sim ou sim. Como assim? Que a pessoa não tem escolha. É ridículo. É tão ridículo, um sim, discurso oco. Sim, e não basta querer, né? É preciso fazer todo um trabalho. Não, as pessoas querem e depois existe isso, não é? A vida da rede social. Eu só posto na rede social coisas fixas, eu não vou para a rede social queixar-me, Deus sabe de vez em quando como é que é. E as pessoas dizem, queria a tua vida. Não. Vocês criam a vida que vocês veem que eu posto na rede. Não é? Isso é que vocês criam. Ou querem estar, as pessoas querem muitas vezes determinadas coisas, mas não querem fazer nada para atingir essas coisas. Certo? Tu, para quereres estar noutro sítio, tu tens que fazer coisas diferentes daquelas que tu estás a fazer agora e que te deixam num sítio que tu não queres. Tu se queres ir para ali, tu estás aqui, estás para ali, tu tens que tomar aquele rumo e tens que tirar o teu cu do sítio onde está e levar o teu cu para aquele sítio outro. Certo? O problema das pessoas é que tudo parece fácil. Não é? Coacharia, o segredo. Eu profetizo, acontece. Né? Basta regar o jardim que as borboletas venham. Ai filhos, as borboletas não vão vir nada. Se vocês não forem atrás das coisas que vocês querem para resolver e para atingir, não vai acontecer nada por obra e graça vindo do Espírito Santo porque vocês profetizaram. Faz-me lembrar uma anedota que o meu pai contava muito, que era o Deus vai-me salvar da enxurrada. Tu conheces, Marco? Vou partilhar aqui com os nossos youtubers espectadores. E aqui, tu sabes que eu tenho aqui aqui do meu lado, o meu telemóvel está a passar o direto para o Instagram da Lounge. Nós hoje estamos todos arcaicos, Marco. Já fomos evoluídos e evoluímos hoje. Há uma tempestade muito grande e uns senhores começa a inundar lá a aldeia e há uns senhores que são muito devotos de Deus que estão a arrumar as suas coisas, o dilúvio cada vez maior, e passa um senhor de carro e diz-lhe, vindo daí, venham porque vem aí uma onda muito grande, vai alagar a aldeia, vocês vão ficar aqui debaixo d'água. E eles dizem, não vamos porque Deus vai nos ajudar. E entretanto a água começa a subir, eles já estão no segundo andar da casa, metade da casa já está debaixo d'água e passam uns vizinhos de barco e diz, anda vizinho, vamos embora aqui de barco, isto vai começar a ficar cada vez com mais água e vocês vão aqui morrer afogados. Não, nós vamos esperar aqui que Deus vai nos ajudar. Entretanto vem a enxurrada toda, eles já estão no telhado, passam uns amigos de helicóptero e dizem, vindo vizinhos, vocês vão morrer aí, a água vai levar tudo. Não, a gente vai ficar aqui, Deus vai nos ajudar. Até que morrem afogados. Como é óbvio. Chegam lá em cima e reclamam com Deus. Dizem, Deus, nós que fomos tão devotos, ficamos à tua espera e tu não nos salvaste. Deus vira-se para eles e diz, gente, eu ajudo, mas gente burra também é demais. Mandei-vos um carro, mandei-vos um barco, mandei-vos um helicóptero. Vocês morreram afogados porque são tontos. E é aquilo que eu sinto que está a acontecer hoje em dia. As coisas estão ali, as coisas passam, nós podemos tocar nas coisas, podemos atingir as coisas, podemos trabalhar para as coisas, podemos ir atrás das coisas e ficamos à espera. Vou profetizar para vir. Profetizar é a palavra bonita que eu aprendi esta semana. Vou profetizar para vir. Se eu visualizar, a coisa vem. Então eu não faço nada,
não é? E penso, vou ser muito rica. Fulano tem, fulano... não pode ser legal. Meu sonho. As pessoas dizem, não pode ser legal. O meu sonho é que os meus vizinhos acham que eu ando no tráfico. Que eu esteja tão bem de vida que os vizinhos pensam, não, ela tem que estar a fazer alguma coisa ilegal. É o meu sonho. As pessoas querem muito viver a vida dos outros, querem muito ter o que as outras pessoas têm, mas não fazem um esforço para atingir essas coisas. E isto é válido para os meninos que andam a seguir determinados youtubers ou determinadas avantesmas que andam aí na internet, que mostram carros e helicópteros e jatinhos privados e mais não sei o que mais, mas na realidade querem só seguir e querem cagar as postas de pescada que eles cagam, mas não querem fazer nada para lá chegar. E se tu tens que fazer uma escada, tu tens que fazer essa escada honrando a escada que tu fazes, não é de qualquer maneira, não é desrespeitando as pessoas. E nós estamos a dar muito apreço e muito apoio a pessoas que não são nada, que são uma mão cheia de nada. De repente as pessoas têm muita fama, têm muito alcance, têm muitos seguidores, mas tu vais a ver nada. Deixa-me dar um exemplo e nada contra o rapaz, porque eu acho que ele só tem um pé de vento e nem estamos a falar de um homem que manifesta esta coisa das mulheres. Tiago Grila. Joana Marques faz um extremamente desagradável em que partilha. Ninguém sabia quem era o Tiago Grila, pelo menos eu não sabia quem era o Tiago Grila. E como eu acredito na minha geração também poucas pessoas soubessem quem era, porque faz uma piadola de que alguém lhe pergunta durante um podcast, tu já fizeste alguma coisa ilegal da tua vida ou que não foste apanhado, já não sei muito bem qual é a pergunta. Ele diz, sim, atropelei uma gaja no bingo e fugi. Isto dá um fuzuê do caraças. Ele foge ou vai para Angola para fugir às coisas que estavam a acontecer aqui, volta, afinal pelos vistos ele estaria na Amareleja, diz ele, não é? Estaria na Amareleja, isto foi uma história, um zum que ele ouvia lá no bingo da Amadora e que resolveu partilhar naquele podcast para dar uma piada. E eu ando para trás e penso, o que é que tu tens que ter na cabeça para te orgulhares de uma coisa que ainda por cima tu não fizeste, mas que é uma coisa má como esta, que é atropelar uma pessoa e fugir. Ele ri-se, o outro ri-se, de repente toda a gente se ri, e está um fuzuê, CNN, telejornal, abertura de jornais, fala-se, e eu venho a ouvir a semana passada de que este rapaz faz diretos no YouTube com 70 mil seguidores. Onde? Pois. Não é? Mas a questão aqui, lá está, eu acho que a nossa sociedade atual, não é? Já falámos disto várias vezes aqui, mas isto parece estar tudo ao contrário, que é as pessoas que fazem a polémica e que não têm nada na cabeça e que falam por falar, é que têm mais seguidores, e aqueles que fazem um conteúdo mais construtivo estão às moscas, não percebo. Seleção natural. É isso que eu acho. Mas esta seleção natural está ao contrário, porque quem faz mais barulho é quem... Mas espera, seleção natural. O que é que tu vês a seguir que era aquilo que eu dizia? Okay, nunca se falou tanto de saúde mental, nunca estivemos tão mal. E quem é que está mal? São estas pessoas que consomem coisas que não acrescentam. E eu peço desculpa por estar a ser cruel, mas as pessoas hoje em dia estão mal porque se puseram neste papel de estar mal, porque não buscam ferramentas para se resolver. As pessoas estão amargas, estão azedas, estão tristes. As pessoas só estão amargas e só estão azedas e a dizer as besteiras que dizem nas redes sociais e a atacarem as pessoas por dar cá aquela palha, porque estão profundamente azedas. Estão tristes, estão magoadas. E eu recebo comentários na minha página que eu olho e penso, porra, como é que tem que estar a vida da pessoa para tu escreveres determinadas coisas? É impossível que a pessoa esteja feliz. E eu acredito que, e nisso é a tal profetização, eu acredito que tu colhes o que tu plantas. E tu vais colher alguma coisa que não vai ser fixe, a vida é uma rotunda. Tu sais numa determinada saída e a saída onde tu sais vai determinar o teu futuro, vai determinar o que é que vem a seguir, vai determinar o que é que vem para a tua vida. Tu tens que escolher o teu conteúdo, a tua informação, a tua evolução, a tua aprendizagem. E se eventualmente não consegues fazer estas coisas sozinho, então para e pede ajuda. Mas resolve. O mundo não está contra ti, o mundo não está contra as tuas ideias, o mundo não se virou todo contra a tua perspectiva. Se o mundo está contra ti, se calhar não é o mundo que está errado.
Isso é difícil a gente interpretar isso é difícil às vezes a gente olhar e começar por algum sítio. É tremendo. Como é que de repente eu não consigo sair desta bola de tristeza nem todas estas coisas? Olho, a outra tem, toda a gente está feliz, toda a gente conquista coisas. Se tu já estás numa altura em que tu não consegues entender que entras numa rede social como o Facebook ou o Instagram e 30% só lá é que é verdade, porque o resto de 70% é ostentação, se tu não consegues dar um passo atrás para verificar que é isso que acontece, então porra, alguma coisa está errada na tua cabeça. E se está errado, vai resolver. É uma mão cheia de nada. É bandeiras atrás de bandeiras, coisas que não se pode dizer, coisas que não se pode pensar, coisas que não se pode fazer. Está tudo assim. Não se pode dizer nada que os meninos ficam traumatizados. Não se pode fazer um comentário que os meninos ficam traumatizadas. Está tudo traumatizado. Pá, não há resiliência. Não há. Desculpem. Eu acho que, para além da resiliência, estava aqui a ver a descrição que a Constança tinha metido aqui no episódio de hoje e diz: meninos fazem birra, fogem da responsabilidade e acham que carinho é sinónimo de controlo. Homens enfrentam, cuidam, comunicam, têm caráter e coluna vertebral. Você está a falar muito rápido e distorcido, não estou a perceber nada. Só as pessoas lá em casa é que perceberam. Sim, mas ou seja, aquilo que eu quero dizer é que, para além da falta de resiliência, acho que também há falta de maturidade. Sim. De todos os lados. Sim. Porque havia aqui um comentário que dizia: a carência é de tal forma que muitos, daqui da Maria, a carência é de tal forma que muitas caem no primeiro relacionamento ao ponto de não se darem a oportunidade de ver os sinais. Mas porquê que existe essa carência? Esse é que é o problema, porque como é que essa carência acontece e como é que as pessoas se deixaram cair nesta carência? Nós estamos a viver agora numa geração, eu falo por mim que sou mãe, eu que sou mãe há 8 anos. As miúdas que estão a ser mães agora, pior ainda. A mim foi-me incutido, aplicado na minha cabeça, ou pelo aquilo que eu via, não é? A parentalidade positiva. Ou seja, o meu filho não tem que ser castigado, não tem que ser punido, e eu tenho que o deixar sentir os sentimentos todos que ele tem, e eu tenho que o deixar viver. Eu não vou fazer isso porque eu não concordo com isso, e não foi isso que os meus pais me ensinaram. E eu vivo numa sociedade em que a mim, Susana, me foi incutido em que eu teria um problema se eu desse uma palmada do meu filho. É falso. É falso. Mas as coisas repetidas muitas vezes na internet, às vezes a gente acredita que são verdade. Não é? Claro que eu não posso espancar o meu filho, mas quem é que vem contra mim se eu lhe der um corretivo, uma palmada? Uma palmada, não é espancar uma criança. Uma palmada num momento de atitude. Eu apanhei uma palmada, depois existe isto. E eu dizia, muitas vezes, olha, eu fui a um podcast não vai há muito tempo, em que partilhei exatamente isto, que era, eu tinha medo na escola, não é? Receio, medo não é a palavra. Receio porque eu não podia faltar ao respeito aos professores, não podia faltar ao respeito aos contínuos, porque senão levaria 2 bufados bem aviados da diretora da escola e os meus pais jamais me deixariam faltar ao respeito. E há pessoas que escreveram assim, por isso é que deu o que deu, é uma infeliz. Gente, eu não sou infeliz. Eu sou profundamente feliz e agradeço aos meus pais terem-me dado a educação que me deram. Ou agradeço-me a mim também por ter escutado a educação que me deram, porque há muitos pais por aí que fizeram um esforço para passar a educação aos filhos e os filhos não quiseram escutar essa educação. E eu não vou permitir ao meu filho que faça o que lhe apetece, o que dê na real de gana, só porque sim, porque tem que ter uma parentalidade positiva, porque tem que educar pela forma positiva, não posso punir, não posso castigar, então vou fazer o quê? Vou entregar para Deus? Esperar que as coisas aconteçam de determinada forma? Se eu não tenho responsabilidade pelo meu filho, vai ter quem? Quem é que vai ter responsabilidade pelo meu filho? Mais tarde o quê? A polícia, quando ele fizer alguma cagada séria? Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu lanço no mundo, eu tenho que ter cuidado com a minha casa, eu tenho que ter cuidado com a minha família. Cuidado por eles. O que acontece agora é que a validação é constante. Não há o vou validar este comportamento porque é bom, nesta coisa da parentalidade positiva tudo é válido. O menino fez um desenho, o interesse é participar. Não, o que interessa não é participar, não, o que interessa é participar sim, mas dares o teu melhor para ganhar. Não ganhaste, não tem problema nenhum. Vais treinar mais e vais dar o teu melhor. Mas agora até para o último lugar há a medalha. A participação é que interessa. A gente não ensina aos filhos, eu ensino. Mas aquilo que me foi dito a mim é que eu não deveria ensinar o meu filho. Eu ouço muitas vezes isto do colégio, onde o meu filho estuda, que o meu filho não sabe perder. E então? A partir dele será mais bem sucedido no futuro, não é? Porque... E então, ficou um bocado foleiro. Ele foi lá, ele foi às Olimpíadas de Matemática e perdeu e ficou foleiro como à meia-noite. E então? É suposto ele ficar feliz porque perdeu?
Claro que ele tem que regular o comportamento, não pode sair a esbrafejar, nem a dizer disparates, claro que tem que regular o comportamento. Mas eu devo incutir ao meu filho que saber perder é uma virtude? Vou ter que começar por explicar ao pai dele que saber perder é uma virtude, não é? Porque os jogos de xadrez lá em casa, Jesus, parece o Kasparov quanto ele próprio. É barulho. Eu não vou ensinar ao meu filho que perder é uma virtude. Eu vou ensinar ao meu filho que tem que saber que perder com honra, que se eventualmente não foi melhor, e tem que respeitar o adversário que foi melhor. Isso sim. Agora, ensinar o meu filho a perder e a achar que é tudo bem se ele perder, não, eu também não gosto de perder. Eu respeito o meu adversário e sei admitir quando ele é melhor. Mas isso não quer dizer que eu goste. Eu não gosto de perder nem a feijões. Mas tudo bem se perder. Se perder e eu olhar e identificar que foi de uma forma justa porque eu não fui tão boa. Eu fui atleta de alta competição, fiz patinagem artística, perdi muitas vezes. De todas as vezes que perdi fiquei fuleira porque a culpa só foi minha. É porque não fiz o salto direito, o peão direito, é porque não puxei uma entrada direito, seja lá o que for. Mas tenho que ficar feliz. Eu não tenho que ficar feliz. E não é uma parentalidade positiva. Eu digo ao meu filho, tu não te podes comportar desta maneira, tu tens que perder com honra, cabeça erguida. E vamos treinar e fazer para que da próxima vez consigas atingir. Eu não sei, posso estar errada, olha, perdoe-me, mas é a minha perspectiva, o meu ponto de vista. Eu estou a ver isto a andar, a mover-se muito. Está aqui a dizer, parentalidade positiva não é isso, já não sei onde é que, em contexto é que demos aqui. Há alguém que está a dizer que está-se a queixar dos impostos que nós pagamos ao Estado. Ai filhos, isso é outra conversa, né? Isso é que dava pano para manga, era 3 episódios para eu explicar porque é que este país não está para empresários. Era outro. Está aqui, geração Nutella hoje em dia. Eu ensino Nutella. O meu, tal e qual a Susana ensina o seu. Os nossos filhos são os homens do futuro, pois. Muito do que a Susana está a dizer é permissividade e isso não tem a ver com parentalidade positiva. Ok, isto está aqui um ângulo interessante. Certo, deixa-me só dizer uma coisa. Vocês perceberam ou não perceberam? Quando eu falo em parentalidade positiva, não é o conceito, é aquilo que as pessoas interpretam. Correto? Eu não vou fazer aqui o descritivo do que é a parentalidade positiva, nem a validação, nem a exceto do ninho, porque eu espero que as pessoas estejam e entendam que eu estou a fazer um resumo muito arcaico do conceito, não é sobre isso. Se quiserem que eu faça um episódiozinho sobre parentalidade positiva, posso inclusive trazer uma pedopsiquiatra que é a pessoa indicada para falar sobre isso. Aqui o conceito é, a minha parentalidade, quando eu cresci, no meu tempo, que vou fazer 46 anos, estou praticamente uma avó, aquilo que se falava era ganhos e perdas. Se eu tivesse um determinado comportamento, eu tinha lucro disso, mas não era nada de especial, até porque eu chegava a casa com uma boa nota e o meu santo paizinho dizia, minha filha, está certo, não é? Mas há bem melhor que isso. Ou chegava a casa com uma má nota, tinha um comportamento mau e o meu pai ou a minha mãe me puniriam por isso. Não existe isto na representatividade da parentalidade positiva ou daquilo que é a definição da parentalidade positiva. O educar pela positiva é o aumento da validação, seja qual for a situação, por forma a criança se sentir sempre protegida, abraçada, acolhida. Eu não concordo. E eu acho que a criança tem que saber também que quando faz alguma coisa que está incorreta deve sentir desconforto. E ao sentir esse desconforto eu não acho que ela deva chorar. Na parentalidade positiva defende-se, não é, as emoções positivas, que eu devo deixar a criança chorar, desesperar-se para que ela aprenda a regulamentar o seu comportamento sozinha. Eu não concordo. Eu acho que posso dar, então nós psicólogos estamos todos errados, não é? Eu acho que devo dar ferramentas e ensinar a regular as emoções. Vocês compreendem que os adultos não sabem regular as emoções, quanto mais uma criança. Vocês sabem com que idade é que nós temos um cérebro suficientemente maduro para conseguir regular as nossas emoções? 30 anos. 24. 24. E depende. Não, sim. Fisicamente, o nosso cérebro atinge o nível de maturidade máxima aos 24 anos. Portanto, nós não deveríamos ter responsabilidade penal antes dos 24, nós não devíamos beber álcool antes dos 24, nós não deveríamos ter carta de condução antes dos 24, porque na realidade, até aos 24 anos, nós não temos concepção da maturidade nem da finitude. Assim sendo, nós não conseguimos avaliar de uma forma orgânica, consciente, neuroemocional, aquilo que traz uma consequência de um ato que nós temos. Isto fica claro. Que até lá, toda a responsabilidade é do meio envolvente da criatura.
Vocês todas viram a Adolescência, não foi? A série. É tão bom exemplo de uma envolvente. Eu odiei a série. Odiei, consigo perceber a genialidade da filmagem, mas odiei porque a gente chega ao fim da série e aqueles pais continuam a mesma merda. A gente vê na conversa final que, enfim, não é? Falta tudo. Falta ambiente, falta responsabilidade e eu, para variar, eu ando sempre ao lado, não é? Eu não consigo, eu não vi nada de bom ali. Eu só vi fracas aprendizagens aos pais, fracos ensinos aos pais, e eu vi realmente um pai a desesperar-se muito, mas sem conseguir nunca passar a informação daquilo que seria necessário ou da presença que deveria ser necessária. Eu detestei. Filhos, detestei. Está aqui o Rui Moreira a dizer: é caricato essa alteração de paradigma, porque hoje em dia os homens exigem mais uns dos outros, a ostentação que se vê nos influenciadores, contudo essa pressão sempre esteve presente nas mulheres. O serem melhores umas que as outras. É muita competição feminina, não é? É uma memória celular. Se vocês não sabem porque é que as mulheres têm esta memória celular incutida, é porque muitos anos atrás, centenas de anos atrás, séculos atrás, as mulheres que não conseguissem ser melhores que as outras não tinham casa, não tinham proteção, não tinham alimento e acabavam mortas por um qualquer animal da selva. Nós temos incutido celularmente na nossa mente, nós temos que desenraizar isto. É uma memória celular. Nós temos muita dificuldade em entender que nós já não precisamos de competir umas com as outras para ter macho, porque o macho não providenciava família, não era amor. O macho providenciava casa, proteção, sustento, alimento. E isso é que providenciava. E de uma forma que nós temos muita dificuldade em desenraizar da nossa mente, porque não estudamos, porque não nos cultivamos, porque não nos resolvemos, não nos tratamos, é que nós não precisamos de competir umas com as outras. E isto é pura genética. A Constança estava aqui a dizer uma coisa muito interessante, que é, deviam ir todos para o colégio militar. Ela para foi para o fala colégio devagar, militar. Marquinhos, não percebo nada que tu dizes. Desculpa, é que Ele bem acelerado da ponta. É para falar devagar, mas é... Ok, então, estava aqui a Constança a dizer que deviam ir todos para o colégio militar. Olha... O colégio militar tem regras muito definidas. Não é? Muito, a gente olha de fora, não é? Para dizer, está-se mini machos, mas não é bem isso. O colégio militar tem normas regras muito definidas para aprenderem a acatar ordens, mas tem outras coisas também que eu acho que são incorretas no desenvolvimento emocional. Não há a permissividade de sentir coisas, que o emocional também tem lugar a existir, e tem. O emocional também tem lugar a existir, e eu acho que é isso só que falha. Hoje em dia, olha, seguir carreira militar, eu já não sei os nossos militares, não é? Têm o que é que eles fazem da vida? Ou vão para a GNR fazer alguma coisa ou ficam lá no quartel a fazer o quê? Descascar batatas e afins? Não é que eu acho que não faça falta, acho que nos faz falta utilizar a nossa polícia militar, porque nós temos, mas a verdade é que nós damos-lhe pouco uso, mas era importante darmos mais. Mas eu não me vou meter nisso, porque eu não sou major nem nada. Aqui é a questão de ter uma educação mais rígida, onde existem consequências para as nossas ações. Constança, mas é que nós precisávamos... Antigamente existiam reformatórios. Não, esta é que é a diferença. Acho que é um bocadinho diferente. A Constança andou num colégio militar e aquilo que ela estava a contar é que existem consequências. Se fizeres mal a cama... Tens que fazer umas flexões e ainda tens que chegar a horas às aulas e eles viram a cama toda e tens que fazer mas não era só no colégio militar. No meu tempo, e eu detesto todas as frases que começam por no meu tempo. No meu tempo era assim. Eu tinha consequências se me atrasasse para as aulas. Eu tinha consequências se cascasse num colega. Eu tinha consequências se levantasse a voz a um professor. Eu tinha consequências se falasse torto para a minha mãe. Eu tinha consequências se roubasse um rebuçado. Eu tinha consequências. Não era preciso ser no colégio militar, era preciso ser normal. Alguma vez eu tinha medo. Agora parece que o medo é uma coisa má. E o medo não é bem a expressão medo, porque eu acho que o medo não traz nada de bom, mas o receio, não é? O respeito / receio. Tu sabes que há uma consequência que não te traz um benefício se fizeres alguma coisa. Mas alguém tem respeito à polícia? Hoje em dia. Alguém tem respeito ao tribunal? Tu não partes do pressuposto que tem que correr mesmo muito mal para tu seres punido por um crime? Porque senão ele compensa.
A verdade é essa. A verdade é que as pessoas, ao verem acontecer determinadas coisas, deixaram de ter essa sensação de se eu meter o pé no ramo verde, eu vou me dar mal. Aprenderam a tipinguia, desvia aqui, desvia ali, faz aqui, faz ali. O que é que vai acontecer ao meu filho hoje em dia se chegar atrasado ao colégio? Nada. O que é que vai acontecer ao meu filho se desrespeitar uma... vai porque eu vou puni-lo. Mas o que é que vai acontecer ao meu filho se desrespeitar uma auxiliar? Nada. O que é que vai acontecer ao meu filho se insultar um professor? Nada. Este é que é o problema. Vai acontecer porque eu vou apertar o pescoço dele. Metaforicamente falando, como é óbvio. Mas o que é que acontece? Nada. Nós vemos, quantas vezes nós vemos essas imagens nas aberturas de telejornais? Fulano cicrano que atirou com o telemóvel à cabeça da professora, a esfaqueou, a desrespeitou, a insultou do piorio. E nada. Agora, se calha de ser a professora a perder um bocado a cabeça, está o caldo entornado. São heróis os professores hoje em dia, mas não tem qualquer espécie de dúvida. Olha que é preciso tê-los bem no sítio para ser professor hoje em dia. Não sei como é que aguentam. Juro, tenho muitas dificuldades em entender como é que aguentam uma profissão que é subvalorizada, é mal paga, não se dá valor aos professores. Vai-se dar. Não é preciso ir para o militar, era só preciso voltar ao antigamente. Toda a gente tinha, mas se acontecia alguma asneira que a gente fizesse, dizia, tu vais ao conselho diretivo. Gente, eu borrava a cueca. Completamente. Não borravas a cueca logo? Sim, sim. Precisava de uma fralda. E o que é que acontecia no conselho diretivo? Na realidade, nada. Não é? Houve uma vez que eu fui, porque o Rui Alexandre resolveu apalpar o meu cu na casa de banho, dei-lhe uma real porrada. E fui ao conselho diretivo, porque a minha mãe, coitada, ainda por cima, trabalhava na escola em que eu recebi o corretivo. Eu fui, a dona Rosa Maria, que era a presidente do conselho diretivo, na altura, agora disse que presidente do conselho executivo, acho que é, mas era a diretora da escola. Fui lá e eu fui suspensa. Gente, eu ia assim... Na minha cabeça, aquele gabinete era o bicho-papão. Eu pensava, vou levar uma real de porrada, vou ficar... Mas não. Na realidade, o que ela fez foi chamar-me a atenção e punir-me. Deixou-me 3 dias suspensa. E o meu medo era, como é que eu vou explicar à minha mãe? E eu sei, hoje em dia, no meu íntimo, eu fiquei de castigo, sem uma data de regalias, fiquei em casa e eu não considerava que era fixe ficar 3 dias suspensa, porque a escola inteira soube que eu fiquei suspensa. Eu fui punida, eu fui castigada, mas eu sei no meu íntimo que os meus pais acharam o máximo que eu tivesse cascado no Rui Alexandre uma vez que me apalpou. Mas nunca me o disseram. Pois é. Temos aqui a Maria Ascenso a dizer... não, desculpa. Eu queria ver aqui... Acho que já passou. Está aqui? Não. Era aqui... Mas sim, também pode ser. Por exemplo, portanto, então, Maria Ascenso, nessa série... Não, isto está muita malta aqui a comunicar e eu não consigo. Espera lá. Ok. Nessa série há um vazio completo de regulação de emoções. Em casa, na escola, a comunidade. Tudo a precisar de muita terapia. Tudo mesmo, especialmente a mãe do puto. Exato. Está aqui, exatamente. A Maria antes diz assim, regulação das nossas emoções, um passo extremamente importante para o tema de hoje. Homens/meninos ou mulheres/meninas. Porque é isso, não é? É regulação de emoções e maturidade. Eu acho que hoje em dia falta muito a questão da maturidade. Porque as pessoas não têm que crescer. Pois... Porque ficam em casa dos pais até aos 30, 35 se for preciso, não é? Existe essa permissividade porque a vida está difícil e está, mas temos que avançar para a frente. A vida está difícil, mas a vida está maravilhosa. Exato. Nós vivemos num país livre em que não temos desgraceira, não temos guerra, não temos nada. Nós temos uma data de oportunidades. Nós não estamos mal. Há pequenas coisas no nosso país, Portugal, aqui à beira-mar plantado, que precisam de ser limadas, mas onde é que está a desgraça? A desgraça está na forma como as pessoas decidiram viver as coisas. Nós não estamos mal, muito pelo contrário. Nós vivemos num país livre, com uma liberdade de expressão tremenda, em que quem nos castra a liberdade são as pessoas que pensam de forma diferente de nós. De repente, apesar de ser preconizada a liberdade, quem é que cala a boca da liberdade? Pessoas que acham que nós temos que ser um rebanho e pensar todos da mesma maneira e não aceitar as memórias ou as coisas das outras pessoas, as ideias das outras pessoas. Exemplo, eu sou chacinada cada vez que publico umas meias da Prozis. Porque a meia tem que ser má, não é? E eu espero que as pessoas que me fazem esse tipo de comentários ou me mandam esse tipo de mensagens não tenham Teslas,
certo? Porque toda a gente sabe quem é o Elon Musk, certo? Espero que não usem iPhones, porque toda a gente sabe onde eles são fabricados e o degredo infantil para criar este tipo de telefones, certo? Certo. Eu espero que toda a gente saiba as coisas que está a fazer na vida. Não é porque a Prozis foi inventada por um determinado sujeito que já nem é dono da marca, se acho que é presidente, CEO, lá o que ele é, não é? Mas as meias são top. Para mim são as melhores meias do mercado para o desporto, porque não saem do sítio e não entram na sapatilha. E são mesmo. Não, e depois, para não falarmos do tipo de crítica e hate a uma pessoa que tem apenas uma opinião. Sim, não pode. É diferente da outra. Não pode. Não gastou dinheiro do Estado. Olha, eu nem queria tocar nesse anúncio que é confronto verbal pela certa. Mas não gastou dinheiro do Estado. Ele tirou dinheiro do bolso dele para fazer um anúncio. Eu posso ou não concordar com o anúncio? Não concordo. Mas ele tirou dinheiro do bolso dele, pagou a uma rede de televisão nacional, pagou, não roubou ninguém, não gatunou ninguém, não derrubou ninguém. Aquilo não é uma proposta de lei, não é uma alteração da lei existente, não é nada, aquilo é só um anúncio. Sua Excelência resolveu dar uma opinião, porque pode, porque tem dinheiro ganho, e resolveu fazer um anúncio em que partilha aquilo que ele considera que é a verdade dele. E pronto, vocês têm duas hipóteses, que é ou concordam ou não concordam. 4.900 queixas à ERC. Posso dizer um palavrão? Porra, ninguém se manifesta com esta merda dos casinos. Ninguém faz denúncias, ninguém se manifesta com a porcaria do jogo que está aí. A passar a torto e a direito, tudo que é canal, tudo que é Instagram, tudo que é Facebook. Ninguém está preocupado com isso, estão preocupados com as ideias do Miguel Milhão, é isso? Vocês sabem que se perdem muito mais vidas quando o assunto é jogo do que quando o assunto é aborto. O que foi? A Constança leu aqui alguma coisa? O que é que tu leste, Constança? Não, foi mesmo sobre aquilo que disseste. Pá, por favor. Não é? O homem é contra. Pode ser contra. O que é que a gente tem a ver com isso? Não é? A única coisa que eu peço, sabes que a Diana não me deixou falar sobre este assunto. Eu queria falar sobre este assunto, mas a minha assistente, que é delicada e não me deixou. Eu queria partilhar aquilo que eu sinto relativamente a este assunto, sabendo que o assunto é muito polémico. Eu sou a favor da liberdade de escolha que a mulher tem na interrupção voluntária da gravidez. Mas eu não sou a favor do aborto. Eu sou a favor da escolha. Que a mulher possa escolher. Mas do aborto, não. Eu acho que existem 50.000 opções antes disso, 50.000 hipóteses de nós não termos uma gravidez indesejada. Posto isto, se eventualmente acontecer e eu quiser interromper, ninguém tem nada a ver com isso, a mulher é livre de fazer aquilo que quiser com o seu próprio corpo. Daí eu achar que a mulher tem liberdade de escolher e ser a favor de uma lei que permite que a mulher escolha. Existem pessoas que têm outras ideias, como é o caso dele. Pratica uma religião que não permite, ele é profundamente contra e decidiu do próprio bolso tirar um dinheiro para fazer aquilo. Não se vai mudar a lei. Aquilo é só um anúncio. É só um anúncio. E na verdade, se virmos o anúncio, nem sequer é agressivo. Não é o nada. Anúncio, pelo que eu percebi, é o início de um videoclipe. O anúncio Sim. é o início de um videoclipe, gente. E não tem nada de mais, ou seja, nem sequer há não, olha, algo agressivo sobre isso. Como não, há também ali as pessoas disseram, porque é humilhar a pessoa, porque a pessoa entra no bloco e a enfermeira faz-lhe perguntas, o nome, a idade, o que é que vem fazer. Gente, vocês nunca foram operados, não é? Aquilo é o protocolo. Vocês quando entram no bloco, a enfermeira pergunta-vos o nosso nome, ou se vocês estiverem a dormir, o médico identifica o vosso nome, há uma enfermeira responsável que identifica o vosso nome, que diz a vossa idade e que diz qual é o procedimento, para ter certezinha absoluta que vocês não tiram a peça errada, não operam o joelho errado ou alguma coisa. É o protocolo. A diferença é que ali não há uma anestesia geral e por isso a pessoa está acordada. Então a enfermeira pergunta qual é o nome e qual é o procedimento que vai fazer. Para ter consciência, noção plena, absoluta. E depois vai assinar o consentimento informado. É assim que se processa, é o protocolo. Mas pronto. Vá. Onde é que a gente vai? Então, portanto, a não sei, há aqui uma conversa paralela sobre o Estado, seja simpático e não disponibilize também casas a 9 euros de renda. Não sei se isto tem a ver com o tema que estávamos a falar. Mas pronto, está aqui a Regina Ribeiro, ainda sobre a questão da educação. A punição do meu pai era nos falar com os olhos. Não saía uma só palavra quando se chateava connosco. Olha, isto é uma coisa muito dos quarentões, não é? Expressões
que a minha mãe tinha, o que a minha mãe dizia, que eu vou relembrar para todo o sempre. Aquela que eu mais temia era quando acontecia alguma coisa e a minha mãe dizia: em casa a gente fala. Ouve. Ou em casa a gente fala. A minha mãe nunca me bateu. Só o conceito era: eu vou contar até 3. 1, eu uso isso com o meu filho. 2, o que é que acontecia ao 3? Não sei, eu nunca deixava. Como o meu filho também não deixa chegar ao 3. Eu digo: mamãe vai contar até 3. 1, 2, e eu nunca lhe bati. Portanto, o que é que acontece no 3? Isto é épico. As mães tinham verdadeiras sabedorias nas coisas que diziam. E o meu pai também olhava e arregalava assim um olho só, nitidamente sem botox, né? Arregalava o olho. E eu sabia que o caldo estava entornado. Que não me podia esticar. Eu aprendi desde cedo que se calhar é melhor contrário. Mas apanhavas? Não, eu nunca apanhei dos meus pais. Não justificava este respeito / receio que eu sentia. No entanto, estava no meu imaginário que as coisas se podiam fugir de mão. E no meu imaginário era melhor eu controlar as coisas. Por isso, se vocês têm filhos, hoje em dia, a viver nesta realidade, cuidado com a internet. E eu sei que isto, dizer hoje em dia a uma mãe de um adolescente ou de um pré-adolescente, cuidado com a internet, é a mesma coisa que eu dizer: cuidado com o vento quando chegarem lá fora, cuidado com o ar, cuidado ao respirar, porque ela está aí. Mas nós temos que ter a certeza absoluta que as coisas que nós damos em casa são muito mais válidas do que as coisas que eles aprendem. Os miúdos não aprendem com aquilo que nós lhes ensinamos. Os miúdos aprendem com aquilo que nos veem fazer. Tenham sempre isto na cabeça, por favor. Às vezes partilham comigo: eu não saio de casa, não me separo do meu marido porque estou a pensar nos meus filhos. Vocês estão a ensinar os vossos filhos que devem ficar em relações que não são saudáveis e que não os fazem felizes. Os miúdos aprendem o que veem. Sempre. Nós aprendemos o que vimos. E muitas vezes temos necessidade de nos querer afastar dessas situações e parece que vamos cair, parece que cuspimos para o ar e cai na testa. É porque nós não sabemos fazer as coisas de outra maneira. Nós somos aquilo que a realidade fez de nós. Cuidado. Cuidado no momento em que vocês não perdem um tempo a olhar olho no olho. Cuidado. A Susana, agora é tarde porque as redes sociais estão aí, ele está agarrado ao telemóvel, ela está agarrado ao telemóvel, certo? Mas tentem de alguma forma mostrar esse exemplo. Eu vejo famílias inteiras agarradas às redes sociais, à mesa, por exemplo. Eu vejo famílias inteiras, vão até à esplanada na praia, estão todos agarrados ao telemóvel. Mas porquê que vão à praia e fiquem em casa então, se é para estar a olhar para o telemóvel? Outro dia estava a almoçar e estavam 2 crianças, não deviam ter mais de 4, 5 anos. As 2 agarradas ao TikTok. Não é tipo a fazer pura. Desenhos, a pintar numa app. Dopamina pura. O TikTok é uma máquina de dopamina. O TikTok foi banido em diversos países. Porquê? Porque é uma máquina de produção de dopamina. É a hormona de vício por excelência. A dopamina é uma droga que é sintetizada naturalmente pelo nosso corpo, somos nós que a produzimos, mas é a hormona que está diretamente ligada aos vícios. É muito, muito, muito perigosa. Olha, Marquinho, vamos dar o fecho da nossa ediçãozinha aqui, mas eu queria reservar aqui 5 minutos para o nosso patrocinador, porque eu trago coisas importantes. Até se fez um silêncio. Estou curioso para saber o que é que... Queres-me abrir aí a Vibrolândia, se faz favor? E escreve: David, eu sei que vocês andavam tristes e chorosas. Há meses que andam a chorar porque o David estava esgotado. Há meses que vocês me diziam: Susana, tu recomendaste aquele vibrador como sendo o vibrador e não um vibrador, e a gente agora não consegue comprar. Minhas lindas, o David está de volta. Corram, mas corram como se não houvesse o amanhã. Corram muito rápido, porque o David, que eu tenho aqui na minha mão, está disponível outra vez na Vibrolândia e está com 30% de desconto, acho eu. E está com 30% de desconto. Portanto, corram, encomendem o vosso David. Se vocês encomendarem agora, o David está em casa amanhã. O que é que este vibrador tem de tão espetacular que os outros não têm? A textura, o toque, a temperatura, tudo e mais alguma coisa. Se vocês repararem, é um vibrador completamente maleável. É adaptado a todos os interiores vaginais, até aqueles que passaram por cirurgias anteriormente. Pessoas que sofrem de vaginismo, que têm problemas de dor na relação sexual, que tiveram que ser esterectomizadas, que tiveram que tirar uma trompa, um ovário, ou que tiveram que tirar o útero porque aconteceu alguma coisa de errado e agora sentem muita sensibilidade. E ele é fofinho e amoroso. Olha eu aí a falar sobre o David.
Ele é fofinho, ao toque, é maleável, ele não vai provocar com nenhum tipo de atrito desconfortável no vosso interior vaginal. Aqui está ele, de volta. Pois é, minhas lindas, encomendem, aproveitem os 30% de desconto e aproveitem porque ele vai esgotar. Tenho a certeza absoluta que não vai durar muito aí à venda e depois só Deus sabe, o Deus das entregas, só Deus sabe quando ele vai voltar de novo a estar disponível na Vibrolândia. Façam a vossa encomenda, aproveitem ainda o cupom Susana e têm aí um desconto de mais 10%. Tem bateria? Este tem bateria? Boa pergunta. Acho que não. Sabes que ele estava na gavetinha. Apesar de ele ter esgotado, o nosso já está aqui há muito tempo. Não tem bateria. Ele vibra em 7 velocidades, acho eu. Tem! Olha. Encosta aí ao microfone. Sons muito baratos. Eu quero saber quem é que consegue reproduzir isso. Ninguém. Portanto, façam-se à vida e encomendem o vosso David. Ele está com 30% de desconto, mais 10 do código Susana. Vocês ficam com um Davidzinho com 40% de desconto. Vai para 40 euros, acho eu. Espera aí, que agora nunca sei. Está aqui. Recebeste um cartão de oferta. Não, está aqui, está aqui. Aí, Susana, vamos lá ver por quanto é que fica o David. Susana, aplicar cupão. Está a pensar, fazer contas, à vida. Lá está, 40,95€. Quero saber onde é que vocês vão encontrar um vibrador dessa qualidade por 40€. Ele é em Prolene. Se vocês tocarem, o toque é absolutamente extraordinário. É ótimo para pessoas mais sensíveis. E isso é um vibrador, é um essencial. Não é Toledo, não tem coisas esquisitas a sair, não tem cabeças giratórias e vibratórias e coisas afins. Portanto, este é um vibradorzinho indicado para vocês terem aí na mesinha de cabeceira ou na carteira, se forem levar ou viajar para algum sítio. Nós não nos encontramos para a semana, porque para a semana é São João e eu esta hora da próxima semana já estou montada, pronta para a festa, de martelinho na mão e confetes e essa coisa toda. Acompanhem lá na rede social, no Instagram. Beijinhos muito grandes. Como é que podemos fazer só um resumo do episódio de hoje? Portanto, que conselhos é que podemos dar para as pessoas atinarem? Procurem serem menos narcisistas e mais maduras. Não, narcisistas, isso é outra conversa, não é? Mas a diferença realmente entre um homem e um menino, vocês conseguem distinguir as léguas. Mulheres, procurem um homem. Homens, queiram ser homens em vez de meninos. Se vocês continuarem, senhoras, a validar os meninos, eles vão ser medinos ad interno. O problema dos meninos serem bonitinhos, irem ao ginásio, mas não sei o quê, terem comportamentos merdosos, é porque as mulheres continuam a cair-lhes aos pés. Se vocês continuarem agarradas a um homem que vocês sabem que não vale de nada, não serve para nada, mas vocês continuam ali por uma questão de carência, vocês compreendem que há homens em condições disponíveis no mercado. Às vezes as pessoas dizem muito que se o mercado está difícil. Não está. Se o mercado está difícil para eles, mas também está difícil para elas, porque vocês andam a perder tempo com quem não interessa, é só ridículo. Vocês percam o tempo com pessoas que interessam. Vocês sabem distinguir as pessoas que prestam a léguas de distância. Leiam nas entrelinhas. Às vezes leiam nas linhas, porque as coisas estão lá para ser vistas e vocês não veem porque não querem. Procurem gente que importa. Se não importa, deem de frosques, comecem de novo e comecem as vezes que forem precisas até serem felizes. Mas se vocês encontrarem alguém que vos faça felizes, façam um esforço. Não desistam e não sejam sostras. Bora? Eu consegui fazer aqui esta livezinha, Marco, tu não sabes, mas olha aqui. Se isto não é voltar ao tempo do antigamente e ser arcaico, eu não sei o que isso é. Gente do Instagram, cá está o David. Vamos para o Patreon? Vamos para o Patreon. Nós já não vamos, gente do Instagram também já não vamos para o Patreon, mas o Marco vai deixar aí o linkzinho para irmos para o Patreon direto. Hoje temos muitos Responde, como não há para a semana eu vou dar mais 2, que eu sou uma mulher de saúde, que dá várias seguidas, pode ser. E gravamos o Minerva também. Beijinho. Beijinhos. Até à outra semana.